todos nós conhecemos o autoemprego que tem sido feito no nosso país. Nós já temos uma economia que é, na sua grande maioria, informal, e o Presidente da República, no seu discurso, pessoas na informalidade. Não pode. Há que criar um outro tipo de emprego para os angolanos, um tipo de emprego em que os angolanos realmente tenham um emprego mais seguro, um emprego formal, e não esse autoemprego que nós temos estado a ver no nosso país. Eduardo esse Silva. Autoemprego que nós temos estado a ver constantemente, de facto, para mim, não é um autoemprego, é mandar as pessoas para a informalidade. Eu acho que todo o angolano consegue ver isso. E é chocante para mim o Presidente da República trazer isso para o seu discurso do Estado da Nação. Eduardo Silva, o desemprego apresentado pelo Presidente da República traz alguma esperança aos jovens, sobretudo? A situação de desemprego em Angola é um desafio muito grande. E nós temos no mercado de trabalho sensivelmente 16 milhões de pessoas que compõem a população ativa. Sublinha-se, a população ativa é a soma das pessoas empregadas e as pessoas desempregadas. E verifica-se que cerca de 30% desta população ativa é desempregada. São mais de 5 milhões de pessoas desempregadas, tanto é muita gente. E esse é um desafio muito grande. Mas não se acaba com da noite para o dia. Isto aqui tem de ser claro. Agora, as medidas têm de ser assertivas. E aqui eu vou citar mesmo Schumpeter, conhecido pai do empreendedorismo moderno. Ele dizia que o empreendedorismo é a força motriz da sociedade. Combater o desemprego deve ser pela via da promoção do empreendedorismo. Tem de ser por essa via, senão não tivemos aqui uma medida... pequenas empresas, não é esse tipo de emprego informal que nós temos estado a ver. Okay, temos que ser honestos nesse sentido. Bem, nós temos um desemprego que é estrutural. Só um minuto. Nós temos um desemprego que é estrutural. Não é? E esse desemprego que é estrutural vem, de facto, da má formação das pessoas. Nós temos que ser honestos o suficiente para ver que o nosso desemprego em Angola é porque nós temos muitos angolanos que não estão formados, não têm... A educação não tem estado a alimentar os angolanos para que eles venham com aquela capacidade de criar essas micro e pequenas empresas. E nós vemos que neste ano, e o Presidente da República não falou disso, mais 4 milhões de angolanos ficaram fora do sistema de ensino. E na nossa cidade capital, Luanda, 1,5 milhão de angolanos ficaram fora do sistema de ensino. O Presidente da República não fala disso e nós depois vemos ele vir falar desse emprego informal precário que estão a fomentar. Já posso falar, Nathaniel? Já? Só para recordar que nós temos o programa... Essa análise vai até 15h30, faltam-nos 15 minutos para podermos então concluir. Não, vamos deixar que Eduardo Silva termine, depois vamos passar assim a palavra. David Sambongo. Bem, aqui é necessário que sejamos rigorosos com os pronunciamentos do presidente. O Nathaniel fez a abordagem ao longo desse painel de que não ouviu o discurso na íntegra. Não, o presidente não, o presidente da República diz que à luz do Sistema Nacional de Formação de pessoas desempregadas, ou seja, empregadas no setor do comércio, ou seja, o setor do comércio é dos setores que mais emprega. No entanto, não, o doutor Nathaniel não ouviu a íntegra do discurso, ele admitiu aqui. Então, permita... Não, estou a esclarecer. Não, doutor William, permita. Muito bem. Não, permita. William, vamos só permitir que Eduardo Silva termine. Muito bem. Não foi o presidente disse. O presidente disse que são os 2 milhões, cerca de 2 milhões de pessoas estão empregadas no setor do comércio. No entanto,
Mas eu queria que nós tocássemos num setor muito importante. Temos que deixar que o setor do termine. petróleo. Sim, a questão dos diamantes. Só um minuto, David Samuel. Vamos deixar que o David termine. E o presidente da República diz que dos cerca de 2 milhões, portanto, esses são empregos precários e há necessidade de dar dignidade a esses empregos, pessoas que laboram no setor informal, porque chegada à idade de inatividade, não têm a segurança social. Essas pessoas estão a trabalhar durante essa vida toda, então precisam ser formalizadas. É o que o presidente disse no discurso. Agora, o doutor Nathaniel faz referência que o desemprego de Angola é estrutural. Doutor, me permita fazer pedagogia. O desemprego de uma economia é uma combinação de desempregos. Se julgar que o desemprego de Angola é apenas estrutural, vai falhar na medida de política. Do ponto de vista da tipologia do desemprego, nós temos o desemprego estrutural, efetivamente o que referiu, quando há um divórcio... Permita-me, doutor. Doutor, permita-me terminar de falar. Não, há o desemprego estrutural, há o desemprego estrutural. 5% de desemprego. Doutor, doutor, há o desemprego estrutural que referiu, há o desemprego... Por favor, a economia de um país é um assunto tão sério que não pode ficar simplesmente na análise dos economistas. Há o desemprego sazonal e há o desemprego cíclico. É importante. Vai chegar a sua vez, David Samuel. Mas o tempo está-se a passar. É importante. Vai chegar a sua vez, não se preocupe. Mas é importante conhecer os tipos de desemprego da economia e conhecer o perfil da pessoa. Mas avançou um dado que está... Não, mas como é que nós temos não só o estrutural, temos o desemprego institucional. Mas doutor, isto leva comida à mesa. Eu citei. Esses dados estatísticos. Eu estava a falar. Esse floreamento. Por que em 48 anos? Vamos, William Toné, vamos só permitir que Eduardo Silva termine o seu pensamento. William Toné, vamos permitir, William Toné, por favor. Vamos lá, conclua o seu pensamento. Muito bem, sim. A questão do desemprego é um desafio que eu subscrevo e como economista e jovem, eu não fico feliz em ver pessoas da minha faixa etária desempregadas. Aliás, o desemprego tem um custo sobre a economia, que é o custo efetivo, literalmente, do desemprego. Ou seja, uma pessoa em idade de trabalhar que pode contribuir para a economia nacional quando está em desemprego, isso deve me preocupar. Então, a questão do Sistema Nacional de Formação Profissional, e eu aqui defendo a criação de uma lei do conteúdo local que seja transversal a todos os setores da atividade, doutor. Nós temos a política do conteúdo local, muito atrelada ao setor petrolífero, mas o setor petrolífero é um setor intensivo em capital, ou seja, demanda mão de obra especializada. Mas para economias em desenvolvimento, e quem diz isso é William Arthur Lewis, um economista britânico, Nobel de Economia. Muito bem, em 1979, ele diz não encontrar acolhimento no mercado de trabalho, do ponto de vista do serem ver o seu negócio, porque sabe fazer alguma coisa. É isso que deve... Mas Eduardo Silva, este quadro que apresenta é o que está a acontecer no país? Ou o que falta acontecer? Eu admito que é um desafio muito grande. Não, eu estou a perguntar-lhe, é o que está a acontecer ou o que deve acontecer? Não, olha, está a acontecer no Sistema Nacional de Educação, e o Dr. William, se calhar, aqui pode abordar, o ensino no domínio STEM.
tecnologias, engenharias, é uma sigla que aborda a formação técnica. Mas é acessível a que porcentagem de jovens? Este é o desafio, estender para a maior parte da população, porque senão, já meu caso, sim, o ensino no domínio STEM tem, já está, meu irmão. Nós temos menos. Já está. A sério, eu estou curioso. Em que nível é que está? Sim, Nós então, temos menos engenheiros. Está-se a acabar ensino médio, e também são iniciativas do Ministério do Ensino Superior. Aliás, se algum quadro do Ministério do Ensino Superior estiver a nos ver, a nos ouvir, vai ter a oportunidade de tecer esses esclarecimentos. O ensino no domínio STEM é uma realidade no setor, tanto ao nível do ensino médio e do ensino superior. Mas aqui está a questão, é suficiente? Não. São 5 milhões de pessoas desempregadas e a maior parte é jovem. Eu aí admito que o desafio é mesmo se tornar mais extensivo. O doutor acredita no ensino superior? No Ministério do Ensino Superior? Acredita? Diga-nos, acredita? Mas essa não é a discussão, meu nobre. Mas, William Doné, nós vamos mudar, nós temos de mudar o ângulo da abordagem. Vamos olhar agora para o discurso na perspectiva política. Como é que nós podemos avaliar o discurso do Presidente da República? E eu vou pedir aqui a atenção de Nathaniel Fernandes e também de Eduardo Silva. Na perspectiva política, há uma... não percebi? Pois, eu ia dizer, a perspectiva política... no início do discurso, não ainda do Presidente da República, mas da Presidente da Assembleia Nacional, falava na necessidade de se unir o país, tornar o país uno e indivisível. O Presidente da República, como é que ele tocou neste assunto da questão, não é? Da unificação do país, da reconciliação do próprio país e também na pacificação do país, isso entre os mais diversos players políticos. Eu vou, antes de passar a palavra aqui ao estúdio, vamos ouvir Jael de Freitas, que fala-nos a partir do AMBO. Jael de Freitas, muito boa tarde. Como é que avalia o discurso do Presidente da República? Muito boa tarde, Travoso aí na rádio, boa tarde aos ouvintes da Rádio Oficial. Infelizmente, eu não sei porque é que continuamos ávidos, esperamos avidamente pelo discurso do Presidente da República do Estado da Nação, quando anos após anos é quase mais do mesmo, não há nada novo e aqui não estou a pedir que haja muita novidade no discurso, não, mas que haja, acima de tudo, realidade. Ou seja, quando eu digo que não há nada novo, nós estamos à espera que passe de um discurso propagandista para um discurso mais realista. Essa é a novidade que nós esperávamos, e até porque numa altura em que a situação do tecido social do país, a situação socioeconômica dos angolanos, nunca esteve tão precária como está nos dias de hoje. Há aqui, primeiro, um excesso de palmas na Assembleia Nacional, que é um mau hábito que os deputados, infelizmente, transportam das suas plenárias. Eu sei que quando falam os presidentes das bancadas parlamentares nas plenárias, ou quando falam os porta-vozes das bancadas parlamentares, é quase que obrigatório que os deputados das suas bancadas aplaudam pelo discurso que apresentam. Não sei qual é o peso político que isso traz, mas eles adotaram esse comportamento lá e trouxeram-no para a questão do discurso da nação. E o que se assistiu foram palmas, às vezes em momentos inoportunos, que chegaram até a atrapalhar o próprio discurso do Presidente da República. Eu creio que nem ele ficava feliz com excesso de palmas, quando não era sequer necessário em alguns momentos. Mas pronto, é um mau hábito e é a primeira nota que eu queria fazer. Segundo, confunde-nos sempre quem está a falar à nação, não é? Embora a Constituição diz que o discurso da nação tem que ser apresentado pelo Presidente da República, e nós vemos que em Portugal é, por exemplo, aqui uma realidade que nós confiamos, embora o sistema lá não seja presidencialista como o nosso, mas é um país que nos serve de exemplo. Aqui nós não sabemos quem está a falar, é o Presidente da República, é o chefe do Executivo, é o chefe do governo, se pode assim entender, ou é o presidente do MPLA, porque há uma querela política dentro da própria Assembleia Nacional, quando quem está a falar devia ser o presidente de Vamos só ouvir a Jael de Freitas, por favor. Eu peço aqui nos estudos algum silêncio. Sim, Jael de Freitas, pode continuar. Quando quem está a falar devia ser o presidente de todos os angolanos, incluindo até do maior partido na oposição, que é a UNITA. Quando chega lá, está a
República, que devia ser o presidente do MPLA, serve também da capa de presidente do partido e vai aproveitando a oportunidade. Nunca participei desse espaço, não sei. 2 minutos. 2 minutos, ok. Eu ia falar que o discurso do presidente assentou-se em 3 pilares fundamentais. Primeiro, começou por apresentar as desculpas, não é? Que recorreu até a Covid para apresentar as desculpas e a guerra na Ucrânia para sustentar a crise alimentar que o país vive, que é de longe diferente da crise alimentar que os países afetados pela crise dos cereais que causou a guerra na Ucrânia vivem. Apresentou a Covid, apresentou a guerra na Ucrânia. Depois fez uma leitura de um relatório multissetorial que seria mais produtivo que o Presidente da República compilasse esse relatório e distribuísse para a imprensa, distribuísse para as organizações não governamentais e quem tivesse interessado, porque seria mais produtivo ler aquilo com calma do que ouvi-lo nas 2 horas, mais 2 horas de discurso do Presidente da República, e no final termina com uma propaganda governativa, onde a maior parte se assenta no que ainda vão fazer. Por isso é que 2024 foi a data que o presidente mais citou no relatório. Quando nós estávamos à espera, o discurso realista da atual situação do país. Começou a falar quando em 2024, quando, se ficar terminado, assim que foram os adjetivos que o presidente várias vezes usou no seu discurso. E por que com tudo isso que se leu, né, como foi feito, a vida dos angolanos continua cada vez pior? Essa é a pergunta que se coloca. Se fez tanto, por que continua pior? Por uma questão muito simples. O presidente falou de crescimento econômico, mas não falou do crescimento demográfico, que o crescimento econômico não acompanhou. Falou de escolas que construiu, de hospitais que construiu, mas não diz a procura. Falou de mais vagas que se abriam, mais oportunidades na função pública, pessoas que entraram, mas não diz o número de pessoas que chegaram na idade ativa e no número de pessoas que procuram emprego. Daí que houve esse desencontro real entre o que o presidente leu e o que as pessoas vivem de facto. É daí que terminou o discurso e, ao invés de encher de esperança os milhões de angolanos que estavam à espera, olhamos para isso como olhamos para o Plano Nacional de Desenvolvimento. Olha, daqui até 2027 será mais do mesmo ou quem sabe até pior. Pois bem, Gelo Freitas, nós agradecemos a sua participação. Gelo Freitas, que é ativista social. João Sassando, eu olhava nessa última parte da nossa conversa para a abordagem política ou para a visão política do discurso do Presidente da República. Foi um discurso inclusivo? Eu penso que não. E há um erro que nós cometemos no país quando falamos de questões políticas. Nós gostamos de olhar muito para os partidos políticos. Portanto, quando nós falamos da polis, da gestão da polis, é fundamental incluir as diferentes forças da sociedade, que não sejam apenas os partidos políticos. E existem aqui algumas questões que eu gostava de trazer à mesa, de que nós devíamos ter um consenso político muito mais abrangente, porque atinge aquilo que é a vida dos cidadãos. O senhor Presidente falou no seu discurso, assim, de forma subliminar, de que vai continuar o aumento aos preços dos combustíveis. Eu penso que isso vai agravar a situação social dos nossos cidadãos, que já está precária e dramática. Eu penso que o Executivo devia ter alguma ponderação no que diz respeito à retirada dos subsídios aos combustíveis, principalmente a gasolina, porque é um produto que interfere naquilo que é o custo de produção no país. Se nós estamos a falar do melhoramento do ambiente de negócios para que os operadores econômicos possam investir e ter produtos competitivos no mercado, portanto, é fundamental baixar o custo de produção. Portanto, e se eu começo a aumentar os preços dos combustíveis, depois vai subir os outros preços, não será possível. Mas o que se disse foi o inverso, se calhar, do que está a dizer. Não sei se é a minha interpretação que está errada, mas o que se disse é pondera-se
atinge aquilo que é a pessoa privada. Portanto, é preciso que o gestor tenha essa capacidade de não trazer a questão emotiva, porque ela estressa ainda mais aquilo que é a mentalidade, a vivência do cidadão. David Sambon, também vê esse... Eu ia perguntar, também vê esse antagonismo? Houve inclusão do ponto de vista político-partidário neste discurso do Presidente da República? Eu senti que o Presidente da República estava a fazer um esforço muito grande para não se deixar levar, sobretudo por aquilo que aconteceu nos últimos dias, que é o processo de acusação e destituição de que a UNITA levou à Assembleia Nacional. Todavia, ao terminar o discurso, apresentou claramente que está chocado com esse processo e por isso é que, ao invés de trazer, portanto, um discurso mais conciliador em termos políticos, vai trazendo algumas farpas, entre aspas, algumas situações à própria oposição. Nós pensamos, quando ele fala, por exemplo, do perdão nacional, né, que ele mesmo pediu nas vestes de chefe de Estado, à nação, sobretudo das vítimas dos conflitos civis de 1975 até 2002, né, através da Civicop. Nós sentimos o Presidente da República, por exemplo, e tinha dito que o partido na oposição, por exemplo, também devia pedir perdão para isso. E nós pensamos que, tal como o Presidente disse que o discurso sobre o Estado de Nação é uma prerrogativa, portanto, exclusiva do Presidente da República, nós também gostávamos de trazer aqui que a questão do perdão, o perdão nacional deve ser, e fez muito bem, deve ser feito pelo Presidente, portanto, da República, e não deve pedir que as outras pessoas também, como se eles fossem também, portanto, os representantes máximos da nação angolana. Eu gostava só de introduzir também um aspecto que eu vi, notei, portanto, sublinhei no discurso do Presidente da República, ele disse, quando falou que vão arrancar 7 fábricas de lapidação de diamante e um projeto de refinação de ouro. Eu sou muito sensível à geopolítica dos recursos naturais e, tendo em conta essa questão dos diamantes, eu não consigo conceber que como é que um setor tão estratégico com medo dos diamantes, e nós somos o quarto país, o quarto exportador de diamante do mundo, e o diamante no nosso OGE representa simplesmente 3% do orçamento geral do Estado. É uma questão, eu queria que o Presidente falasse da redimensão ou redimensionamento do setor, portanto, diamantífero, porque o setor diamantífero, infelizmente, não contribui muito para o orçamento geral do Estado, porque está atrelado aos generais. Eu fui para a realidade da Lunda Norte, por exemplo, mais de 2 vezes para a Lunda Norte, e você encontra os estrangeiros a controlarem as dragas de diamantes, por exemplo, e como é que é possível, por exemplo, uma pedra de diamante, portanto, de 6 quilates, que na altura, estava a falar de 2022, em dezembro de 2022, valia cerca de 6 milhões de dólares, portanto, só uma pedra de diamante de 6 quilates. Como é que, no cômputo geral do nosso país, que nós temos muito diamante, o peso do diamante no orçamento geral do Estado não é substancial. Portanto, nós temos que olhar para essa questão com o olho de ver, porque, infelizmente, mesmo com a operação Transparência que se fez logo no início do mandato do presidente João Lourenço, do primeiro mandato, me refiro, mas o setor do diamantífero, infelizmente, portanto, não está a ser muito bem controlado pela máquina do Estado e não gera, portanto, o valor que devia gerar para o cofre do Estado, porque eu me lembro, por exemplo, eu admiro como é que uma UNITA, por exemplo, que no período do conflito civil conseguiu suportar a sua economia de guerra com o diamante depois do corte do apoio externo dos Estados Unidos da América, conseguiu suportar a sua economia de guerra com diamante, e nós hoje temos esse peso quase insignificante do diamante no nosso orçamento geral do Estado. Qual é a visão política, Miguel Chamba, que avalia no discurso do Presidente da República? Parece que, apesar de eu insistir na visão política, mas tudo passa pelo setor socioeconômico. Socioeconômico, até porque há um elemento que o Presidente da República traz, elemento ligado à dívida pública. Ele diz que a nossa dívida pública foi reduzida na ordem dos 14%, mas nós precisávamos, enquanto cidadãos, membros da sociedade civil, participar daquilo que é a contabilidade da própria dívida pública em si.
penso que nada vale me dizer que há uma redução da dívida pública quando não sabemos a priori do quanto é a dívida pública nacional, de modo que possamos compreender a distribuição das previsões orçamentais, portanto, uma parte que vai para o pagamento ou liquidação da dívida pública e outra parte que vai para o atendimento dos setores sociais, das unidades orçamentais a nível nacional, ou seja, nós temos um orçamento geral do Estado que tem estado, digamos, a alocar parte significativa das previsões orçamentais ou das despesas para aquilo que é a dívida pública, uma dívida pelo qual nós não temos, de fato, o controle. Quando falo nós, estamos a falar, nunca foi auditada, nunca é publicada dentro dos órgãos cuja responsabilidade é a fiscalização da ação do Executivo, da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional, enquanto um dos órgãos de soberania, não sabe qual é a dívida pública contraída pelo Executivo nos últimos anos, sobretudo aquela dívida pública que o Presidente da República diz que tem estado a baixar e até agora baixou na ordem dos 14%. Por essa razão, fica-se muito entre as linhas até que ponto é importante o relatório que o Presidente da República leu, uma vez que não há uma gestão transparente em torno daquilo que são os valores arrecadados, quer pelo setor petrolífero, quer pelo setor não petrolífero. Nathaniel Fernandes e Eduardo Silva, é desconhecido o valor da dívida pública? Não, por acaso é um dado público. Muito bem. E é fácil nós sabermos qual é o valor da dívida pública. Talvez não saibamos o serviço da dívida que precisa ser feito ao longo eu estava, dos anos, mas o valor da dívida pública é um público. Não, a origem da dívida pública, a origem da dívida pública é Banco Nacional também. Quais são as... Posso ajudar? A dívida pública, é verdade, é algo que nunca... Não sendo pelo menos a ministra das Finanças falou que era necessário ser feito e nunca recebemos nenhum resultado. A senhora ministra, enquanto secretária de Estado, disse na altura, estava-se a fazer uma auditoria e até 25% do todo auditado, mais de 50% era falsa. Portanto, não foi o que ela disse. Não é isso. Sim, mas depois ficou... Não sei. O que disse Vera Daves? Não foi a ministra, foi a secretária. Sim. Pois, muito bem, na altura a secretária... Mas depois já não se disse Não, é mesmo mais só nada. para ajudar, está certo no que disse, mas ela falava cerca de 25%, não 50%. Isso é um dado. Não, foi auditado 25%. Sim. Eu também percebi. Não, lá na altura disse... O doutor referiu que 50%, são 25%, doutor, são 25%. Meu caro, eu vou ajudar. Os relatórios de execução do Orçamento Geral do Estado, por exemplo, já estão disponíveis. Estão disponíveis no site do Ministério. O de 2021. Não, meu nobre. Vai para o site do Ministério das Finanças, vai encontrar o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado dos 2 últimos trimestres de 2022. Mas isso é uma questão, eu tenho o relatório. Eu tenho o relatório. Agora, disse que não, a dívida Eduardo Silva. pública da Angola não é conhecida. Eduardo Silva. Na Conta Geral do Estado de 2021, está o balanço, há um capítulo no índice, vai encontrar balanço da dívida pública, e lá vai encontrar informação muito bem detalhada, inclusive o serviço da dívida, meu caro. Eu vou pedir mas é um dado Miguel Jamba, eu vou pedir que o William Toné, eu acho que vai ser o William Toné a tocar no lado político desde que eu comecei e ninguém responde. No fim do discurso, antes de João Lourenço dizer que falar sobre a réplica, não é, sobre o Estado da Nação, disse mesmo alguma coisa relativamente ao último dia do seu mandato que termina em 2024. 2024, falou muito de 2024, então tenho aqui também o 2024 comigo na cabeça. Falava qualquer coisa, se puderem, recordem-me, eu tenho cá o áudio, se pudermos, depois podemos repetir, falava alguma coisa sobre o último dia, mas eu vou pedir mesmo... Não, ele fez o juramento e vai cumprir o juramento até o último dia do seu mandato. Exatamente, assim mesmo, foi isso. Pois, este foi um anúncio. João Lourenço quereria dizer que já não vai concorrer às eleições, não tem qualquer possibilidade, vai cumprir mesmo o último mandato. Qual é a leitura que se pode fazer? Eu penso que, em termos daquilo que é o previsível na Constituição, o presidente esboçou o facto do seu mandato
é inquestionável, vai até 2027. Mas o presidente termina o seu discurso de forma bélica, porque diz, diante daquilo que eu vos anunciei, como vos subi os salários, como vos estou a aumentar as garantias, como estou já a ter o controlo maior do sistema de justiça, porque ele introduz num órgão independente de soberania, fala de coisas do sistema de justiça que não deviam. Uma coisa é a contribuição do órgão executivo para as melhorias de condições de trabalho, porque não há orçamentos tripartidos das outras unidades soberanas, e é, do ponto de vista administrativo e funcional, o titular de um outro órgão ousar fazer. Então, por outro lado, esta questão do presidente dizer que o seu mandato vai até 2022 ficou um bocado maculado quando ele enfatiza o aumento que fez aos militares. É o órgão que mais lhe preocupou e que fez questão de trazer não o setor da saúde, não o setor da educação, não os outros setores. Ademais, o presidente não tinha necessidade de também não ser coerente consigo mesmo quando atribui em 2023, pela primeira vez, que José Eduardo é o arquiteto da paz. Ele sempre disse que a paz foi um projeto de todos e eles indicaram o José Eduardo. Portanto, manda a honestidade intelectual que nós não brincássemos com as palavras, porque isso tem aspecto até que divide mais o próprio MPLA. E não carecia isto. Porque há estas falanges, a reconciliação faz-se de forma plena. Por outro lado, o presidente mostra que está indiferente à injustiça, porque dela não falou. Mas falou do processo de destituição. Aqui nós temos que ser honestos. Reconhecer que o presidente falou do processo de destituição, quando ele julgou por presunção antecipadamente. Isso acontecia na Inquisição, que é ele prever que alguém vai sonhar e já está a ser antecipadamente julgado. E diz que é inconstitucional, ao arrepio do que diz o 118. Portanto, quando ele avoca o princípio da legitimidade, alguém só tem legitimidade se esta é escrutinada. E é esta legitimidade a CNE nunca aceitou que houvesse escrutínio, porque uma parte da nação, eu não gosto de dizer que temos, uma parte do país, solicitou a confrontação de dados. É a confrontação de dados que permite aferir que alguém tem legitimidade. Bom, mas então se ele não tem legitimidade, como é que está no poder? Porque tem legalidade. Pois bem, William Toné, nós já estamos a terminar. Vou pedir mesmo 30 segundos a cada um dos convidados aqui para podermos então encerrar o nosso programa. Nós vamos começar com o João Sassando. Sim, senhor. Eu quero lançar uma mensagem de esperança aos angolanos. Não obstante este discurso que foi mais do mesmo, infelizmente não revigorou aquilo que é a expectativa do pacato cidadão, mas ainda assim nós sabemos que a juventude angolana, principalmente, é uma juventude resiliente. Sabemos que estão a abandonar o continente, estão a abandonar o país em busca de melhores condições fora da África. Eu penso que nós não devemos abandonar a pátria do nosso nascimento. Devemos lutar para conseguir mudar a nossa situação social, política e econômica aqui. Portanto, se aqueles que lutaram pela independência abandonassem o país, não sei o que seria de nós hoje. Portanto, nós precisamos de unidade na ação, unidade no pensamento combativo para que o nosso país seja um país melhor e que os políticos tenham
muito mais trabalho para a sua eleição. Infelizmente, nós perdemos os políticos tribunos porque a eleição é muito facilitada. Portanto, vamos trabalhar todos juntos para que Angola mude e seja um país melhor. Eu vou passar para o outro flanco, Eduardo Silva. Muito obrigado. Só para dar aqui uma nota, corrigir um dado, a dívida pública não caiu em 14%, o que o presidente referiu é que a dívida saiu de 139,9% para 87,9% em 2021 e já em 2022 caiu para 69,9%. Isso perfaz uma queda de cerca de 70 pontos percentuais, é a informação. Mas exatamente, a dívida é a rácio, né? O rácio entre a dívida o rácio da dívida pública em percentagem do PIB. Mas eu gosto mais de analisar a questão da dívida pública melhor, não na questão do rácio, é na questão da importância da dívida pública para o alavancar da economia nacional, para a aplicação da dívida que é contraída e também pelo custo de oportunidade que ela já traz na nossa economia. E já para concluir. Gera o efeito crowding out, em vez de afetar a despesa em setores produtivos. Depois, crowding out é FUBA com Cabueno. Ok, muito bem. Já para concluir. No final, não, é assim, o presidente faz uma abordagem que é interessante, acho eu, que é de extrema relevância para a promoção da produtividade agrícola. Eu penso que se o caminho é diversificar a economia, é necessário que a maior parte das famílias camponesas que foram distinguidas no discurso sejam apoiadas efetivamente com insumos de produção, com fertilizantes. O presidente fez referência à construção de várias fábricas de fertilizantes. Isso é de extrema relevância, porque se quisermos alcançar a autossuficiência alimentar, é importante que valorizemos ou empoderemos e apoiemos efetivamente os agricultores familiares. Pois bem. Obrigado. David Sambou. Pronto, eu penso que o Presidente da República... Vou pedir mesmo síntese na sua abordagem, apenas um minuto. Sim, vou aproveitar agradecer, né, pelo convite, e pensamos nós que o Presidente da República devia tocar mais, portanto, no pulmão de um país, que é o aspecto social, que é fundamental, e que também pudesse trazer um discurso que tivesse mais em conta, como disse o doutor Eduardo muito bem, tanto os mecanismos e as políticas públicas que ajudassem as famílias a saírem dessa indigência social que estão a viver, que é a questão, tanto da crise alimentar no nosso país. Nathaniel Fernandes? Bom, eu tenho aqui alguns pontos e é engraçado que o William Toné tocou nos pontos que eu tinha para o fim. Um dos pontos que eu acho que é essencial é nós falarmos da libertação da justiça. A nossa justiça ainda está amarrada ao poder executivo, recebe dela o dinheiro e administrativamente está dependente, e nós precisamos dessa libertação da nossa justiça. E, de facto, a maneira como o presidente falou da justiça parecia que estavam realmente acorrentados um ao outro. Outro ponto que eu acho que é importante é mostrou um discurso no final pouco democrático, né? E essa parte também o William Toné tocou, que é: eu estou aqui, fui eleito e estou para ficar, mas a própria Constituição permite que ele seja destituído. O povo deu a ele a legitimidade ou o poder para lá estar. Se o povo deu, não sabemos, né? Mas vamos partir do princípio que o povo lhe deu essa legitimidade para lá estar como presidente da República, mas o povo pode retirar e não é taxativo que o mandato dele vá até o fim, porque a própria destituição é prevista e é possível. E mostrou um pouco uma falta de respeito à democracia e às leis ao dizer que é impossível lhe tirarem dali, né? Outra coisa também que eu acho que é importante falarmos aqui, e acho que também falou o William, é que esteve mal ao impedir que as outras pessoas falem do Estado da Nação livremente. Todo cidadão angolano pode falar do Estado da Nação quando, onde e bem quiser, seja
logo a seguir ao Presidente da República, seja daqui a 3 meses ou daqui a 1 mês, todo cidadão deve ter essa liberdade de exprimir aquilo que realmente quer. Para terminar, em relação à dívida pública, devo dizer o seguinte: se ela baixou até aí, nessa altura, ela já deve estar a subir muito mais, porque a nossa dívida é medida em kwanzas e o nosso kwanza depreciou. Nós vamos ver depois o quanto é que a nossa dívida vai estar, porque o nosso kwanza depreciou bastante e a nossa dívida deve estar lá bem mais em cima do que aquilo que trouxemos aqui como dado. A sua síntese, Miguel Jamba. Bom, em gesto de conclusão, queria dizer que nada vale controlar a dívida pública pelo titular do Poder Executivo e apresentar quedas da referida dívida quando essa dívida, ao fim e ao cabo, não é auditada. E, embora que seja auditada até um certo nível, esse processo de auditoria não tenha chegado a seu fim, de modo que possa demonstrar para os cidadãos, sobretudo o cidadão mais atento, o rumo da decadência da própria dívida, de modo a satisfazer aquilo que são as necessidades do próprio Orçamento Geral do Estado, porque nós tivemos um Orçamento Geral do Estado 2022-2023 que na sua aplicação quase que nem se atingiu até o presente momento mais de 60%. Com base a isso, estou a querer dizer que há determinadas províncias a nível nacional que não assistiram a nenhuma obra de execução com o Orçamento Geral do Estado do corrente ano econômico. Isso é bastante grave, porque isso coloca o país numa situação de paralisação em termos de investimento e, por outro lado, dizer que quando há de facto essa paralisação dos investimentos públicos, nós vamos assistir também o crescimento demográfico cada vez mais acentuado, e vamos ver que determinadas escolas e hospitais que têm estado a ser construídas junto das comunidades a não responderem aquilo que são as demandas pelas quais foram previstas pela construção da mesma escola. Portanto, quanto mais rápido for a execução financeira e atingirmos as metas que o Orçamento Geral do Estado prevê, sobretudo na materialização de determinadas políticas públicas, melhor será para responder às necessidades coletivas dentro de uma determinada comunidade em que as escolas e os hospitais são previstas lá a serem construídos. William Toné, o seu minuto, por favor. Bom, eu lamento que o presidente não se tenha dirigido aos 20 milhões de pobres, a 5 milhões de crianças fora do sistema de ensino, a 50% de crianças sem vacinação e perspectiva de vacinação. Também lamento que o presidente tenha atribuído o incremento da agricultura a um programa escravocrata capitaneado pelo Banco Mundial que visa a eterna dependência dos africanos, porque é de tão ofensivo que chega a dar créditos a 2 senhoras de 12 mil kwanzas para trabalharem em cooperativa. Por outro, o incremento da reforma agrária não foi abordado, a titulação da posse da terra que leva efetivamente a crédito bancário. Você não pode dar acesso a crédito a quem vive numa rua sem nome e num bairro e numa casa sem número. Por outro lado, o Kwenda é um programa do Banco Mundial, que está a ser aproveitado do ponto de vista partidocrata. Não é possível incrementar a agricultura quando quem estabelece o preço dos produtos agrícolas é o comprador. Ora, se não existir uma autonomia e uma forma do camponês poder intervir na produção de forma lucrativa, de nada me vale eu estar a aumentar a construção de fábricas de fertilizantes, porque o que é que nós vimos? 48 anos. O camponês não deixou de produzir. O camponês não deixou de diversificar. Mas o camponês está cada vez mais pobre. Por quê? Porque não determina e não tem elementos de uma cadeia que possa valorizar o seu produto. Nós agradecemos. Fica aqui então esta especial informação. Resta-nos agradecer a presença do sociólogo João Sassano, muito obrigado. Também o politólogo David Sambongo, o analista político Miguel Jamba, William Toné, jurista, os 12 economistas Eduardo Silva e também Nathaniel Fernandes. Assim, ouvintes, agradecemos pela sua preferência. Nós voltamos numa próxima oportunidade. Boa tarde.
Oh,